Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos ainda no cenáculo, aqui em João, capítulo 15. Vou agora ler a partir do verso 15 a 17. Jesus está falando direto, já não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que seu dono está fazendo. Antes tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para irem e produzirem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome ele vos conceda. Estou dando-vos estas instruções a fim de que ameis uns aos outros. No verso 14, Jesus já chamou eles de meus amigos. Verso 15, então, não vos chamo mais escravos. Agora, essa questão é muito interessante. Vamos pensar nas opções. Nós podemos ser tipo cavalo. Está em Salmo 32, verso 9, que eu vou ler agora. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Cavalo, às vezes, é guiado por dor, né? Como dizer, o cabresto e tal, você mexe para cá, então é a dor que faz com que o cavalo vire a cabeça, faça o que você quer e tal. Lá diz para não ser como cavalo. Eu digo, no entanto, que muitos cristãos são tipo cavalo. Quer dizer, vão seguindo o seu próprio caminho, não ouvem Deus. Aí Deus é obrigado a utilizar dor para que a pessoa preste atenção. Deus bate, é o jeito. Um escravo é diferente. Escravo é diferente do que um animal, um cavalo. O escravo ouve, obedece, mas o dono nem sempre divulga ao escravo o quadro maior, assim, o sonho, o plano. Meramente dá ordem. Agora, com um amigo, aí você compartilha seu sonho, a sua grande ideia. E o que Jesus aqui está fazendo, gente? Jesus está nos oferecendo o privilégio de sermos amigos dele. Só que tem um pequeno detalhe. É impossível você ser amigo de Jesus sem primeiro ser escravo. Entendo ser esse exatamente o ensino do verso 14, que foi o último verso do último vídeo. Eu vou ler outra vez. Vocês são seus amigos se fizerem tudo o que eu vos ordeno. É exatamente o que faz um escravo. Um escravo faz tudo que é ordenado, que é mandado fazer. Então ninguém pode ser amigo de Jesus sem primeiro ser escravo. Mas é um privilégio muito grande. Você pensa só. Amigo de Deus, Deus fala, isso é tremendo demais, gente. Agora, no verso 16, Jesus segue o que era óbvio, ele escolheu tal. E que o propósito é que nós aqui, Jesus nos escolheu a nós, então, para que produzamos fruto. E que o fruto permaneça. Agora, eu confesso que não entendo muito bem, ainda não alcancei o que está aqui para terminar o verso 16. Eu vou ler outra vez, a fim de que
tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Como que se isso dependesse do nosso fruto permanecer. Tem coisa ali que, mesmo porque eu já pedi muita coisa, que eu saiba, Deus não me deu ainda, não fez ainda. Como já tenho explicado, no entanto, o nome de alguém representa esse alguém, então pedir alguma coisa em nome de Jesus é a mesma coisa que dizer que é Jesus que está pedindo, ou que pelo menos pediria, se estivesse no nosso caso. Em outro momento, dizendo o próprio Jesus, quando tem 2 ou 3 juntos, estou lá no meio. A questão, muitas vezes, no meu entender, é que a gente pede coisa que Jesus não está pedindo ou não pediria. E aí, então, o Pai não nos atende, muitas vezes. Verso 17. A fim de que ameis uns aos outros. Eu vejo que tem 2 opções aqui. Ou amarmos uns aos outros é o conteúdo, as instruções, ou então é o resultado. Eu entendo aqui para mim que o que Jesus está querendo aqui é o resultado. Estou dando essas instruções a fim de que ameis uns aos outros. Quer dizer, amarmos uns aos outros deve ser o resultado de obedecermos às instruções que Jesus deu. Essa questão de amarmos uns aos outros, você sabe que está em todo lugar. Isso aí é um tema muito comum, e inclusive porque é maneira de o mundo realmente perceber que nós somos de Jesus, e etc. Prosseguindo então agora para o verso 18, eu vou ler agora até o verso 25. E aqui Jesus vai falar do mundo odiar. Primeiro ele falar de nós amarmos, mas agora então ele vai falar de que o mundo de fato odeia. Lendo então, 18a, 25. Jesus segue falando: quando o mundo vos odeia, podem ter certeza que me odiou a mim primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo teria afeto pelo que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi, tirando-vos do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrem-se da palavra que vos falei: um escravo não é maior do que seu dono. Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão a vossa também. Ora, farão todas essas coisas contra vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, não estariam com pecado, mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia a mim, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles as obras que nenhum outro realizou, eles não estariam com pecado, mas agora eles tanto têm visto como têm odiado, tanto a mim como a meu Pai. Contudo, foi para que se cumprisse a palavra escrita na lei deles, abre aspas, odiaram-me sem motivo, fecha aspas. O mundo sempre odiou Jesus, segue odiando. E, se nós vamos nos identificar com Jesus, o mundo também vai nos odiar. 2 mais 2 são 4, não tem problema. O mundo tem afeto pelos que combinam com o mundo, certo? E, no caso aqui, eu costumo sempre traduzir por ter afeto quando o verbo grego é phileo e não agapao. Quando é agapao, então a gente usa amar. Porque o mundo não conhece o amor agapao, ou HP. Agora, quando aqui Jesus fala, estou ainda no verso 19, eu vos escolhi tirando-vos do mundo,
Obviamente, isso não significa fisicamente, a gente não está fisicamente extraído do mundo. Eu entendo que exatamente o mundo, o sistema do mundo que Satanás controla e que o reino de Satanás, em outras palavras, e Jesus de fato nos extraiu do reino de Satanás para nos colocar no reino dele. Então, tirando-nos do mundo nesse sentido assim, entendo. Então, óbvio, o mundo vai nos odiar. Claro, não há mistério quanto a isso. O que, no entanto, levanta uma pergunta inconveniente. O mundo está odiando você? O mundo está odiando a mim? Se não, por que não? Se o mundo não está te odiando, é porque você não está incomodando, né? Certo? Essa questão é tipo espada com dois gumes, que está afiado dos dois lados. Ou corta para cá, ou corta para lá. Alguém já disse que o homem é conhecido por seus inimigos. Eu acho que tem alguma verdade nisso. E quem não tem inimigo, por que não? Neste mundo, se nós somos de Jesus, nós havemos de ter inimigos. Vai ter pessoas que não vão gostar da gente, tal, não. Aí é isso que Jesus segue aqui falando. Verso 20. Lembrar da palavra que ele já havia falado. O escravo não é maior que o seu dono. Isso você vai achar em Mateus capítulo 10, verso 24. Claro. Perseguindo ele, vão perseguindo a gente? Sim. Obedecer tal. Agora, outra vez, no verso 21, Jesus volta à tecla que toda vez ele está enfatizando a procedência dele. Então, a perseguição será por causa do meu nome, falando ele, porque não conhecem aquele que me enviou. Exatamente, não conhecem o Pai. Agora, a partir do verso 22, nós temos que entender com calma o que Jesus está dizendo aqui. Eu entendo que Jesus não está dizendo que esse pessoal está totalmente sem pecado. É que está se referindo, entendo assim, a um pecado específico, que eles rejeitaram a plena luz que ele, Jesus, trouxe. Então agora eles estavam odiando tanto a ele, Jesus, como ao Pai, e isso de forma ostensiva. Antes deles terem recebido a ministração de Jesus, eles diziam que amavam a Deus. E talvez até mesmo achavam que sim. Mas a luz deixou claro que, de fato, eles não estavam amando a Deus. É o que a luz faz, aliás. Desculpem. Ai, ai. Então, o que temos aqui, falando assim, não tem desculpa para o seu pecado, coisa e tal, não tivesse realizado, vai tudo, no meu entender, nessa direção. Aí ele termina, completa aqui no verso 25, com uma citação que vem do Salmo 35, verso 19, como também em 69, verso 4. Me odiaram sem motivo. Quer dizer, sem motivo adequado, né? Quer dizer, motivo tinha. Jesus estava exatamente mostrando o pecado deles, o sujo deles, a luz, enfim, aí não gostaram, né? Prosseguindo, Jesus ainda está falando, terminando aqui agora o capítulo 15, versos 26 e 27. Jesus segue dizendo, ora, quando vier o habilitador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. E vocês também testificarão, porque têm estado comigo desde o início. Vocês têm percebido que eu tenho traduzido habilitador em vez de confortador ou consolador ou diversas traduções que você pode encontrar.
poderia ser também capacitador. A exata maneira de traduzir esse nome do Espírito Santo não é fácil, mas eu gosto de capacitador, ou então habilitador, porque de fato é o Espírito Santo que nos dá as condições de viver a vida cristã, de amar como Jesus ama e outras coisas do tipo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer essas coisas. Então ele é o nosso habilitador, o nosso capacitador. Mais uma vez, Jesus chama o Espírito de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. São 3 vezes aqui nesse discurso ali no cenáculo. Eu entendo que está colocando o Espírito da Verdade contra Satanás, que é o pai do mentir. Está em João 8, verso 44. Então, o Espírito Santo é o dono da verdade e Satanás é o dono da mentira ou do mentir. Não quero me deter com a questão aqui, mas só para constar. Nos meios teológicos que querem descrever como funcionaria a Trindade, por vezes você vai ler alguém que se apega ao verso 26 aqui, que diz que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que ele procede do Pai. Está aqui, está dito aqui, não é uma invenção, está aqui no texto. Diz que o Espírito procede do Pai. Pessoalmente, como eu não entendo, eu não me detenho nessa questão, mas só para constar, se você ler aquilo, então está aqui, está no verso 26. Agora, outra vez, Jesus diz que o Espírito Santo vai testificar a respeito dele, e isso o Espírito Santo faz até hoje, de fato. Mas, verso 27 diz que eles também, no caso, ele está se dirigindo aos 11 que vinham acompanhando o ministério físico terreno. Diz que, como eles tinham estado com ele durante uns 2 anos, pelo menos, no caso que desde o princípio, então eles também vão ter que dar testemunho daquilo que presenciaram, como de fato deram. Um detalhe. Você vê que verso 27 começa assim, e vocês também testificarão. Está no futuro. Porque antes da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, longe de serem eles assim usados como leões, como está lá em Provérbios 28, você se lembra que estavam escondidos, né? Quer dizer, depois que Jesus morreu, então lá estavam trancados dentro do cenáculo, aí Jesus passa pela parecer. Os discípulos não fizeram nada durante esses 50 dias, enquanto não veio o Espírito Santo para os encher capacidade. Pronto, aí mudou a história. Então, aqui que tem. Vocês também testificarão, exatamente. Depois do dia de Pentecostes, aí que eles soltaram o verbo, como diz o ditado. Pronto, estamos chegando ao capítulo 16. No capítulo 17, que termina o que aconteceu lá no cenáculo, aí temos a oração do Senhor Jesus, ele orando ao Pai, ocupa o capítulo 17 por inteiro. Mas aqui no capítulo 16, Jesus ainda está lidando com os discípulos. Eu vou ler aqui os versos 1 a 4, para começar. Capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não sejam levados a tropeçar. Eles vos excomungarão. Aliás, virá uma hora em que todo aquele que vos matar vai pensar que está prestando culto a Deus. E farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Ora, eu tenho-vos falado estas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrai de que vos preveni. Não vos falei dessas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. O sofrimento de perseguição
tem levado alguns cristãos a duvidar de Deus, ou até mesmo a rebelar-se contra Ele. E aqui eu entendo que Jesus está querendo livrar esses homens de tais reações. A questão é a reação que nós temos diante do que acontece. Então, Jesus está querendo evitar que esses homens venham a tropeçar, não sejam levados a tropeçar. Como assim? Pelas perseguições, pelo que vai acontecer, quer dizer, de forma negativa. Verso 2, eles vão ser até mesmo excomungados, quer dizer, alijados, fora. Pior ainda, vai chegar a hora que quem matar vai achar que está servindo a Deus. Aliás, não foi exatamente o caso de Saulo de Tarso? Um exemplo cabal. Ele literalmente achava que estava servindo a Deus quando estava fazendo essas coisas, perseguindo os cristãos. Ele invadia a casa, arrastava, colocava na prisão. Uns e outros foram até assassinados. E Saulo, assim, de bom grado, era isso que ele queria. Não só ele também. Aconteceu mesmo. E ainda hoje, muitos lugares do mundo, ainda hoje, cristãos são perseguidos até a morte. Países muçulmanos, na China, enfim, na China a igreja está sendo perseguida. Para nem se comentar lugares como Coreia do Norte, enfim. Por que fazem? Porque não conhecem o Deus verdadeiro, nem o Pai, nem a mim. Então, não conhecem o Criador e por isso que fazem dessa forma. Outra vez está prevenindo, estou prevenindo, porque vocês não fiquem pegos de surpresa. Acontecendo, chegando a hora, aí vocês vão olhar, eu falei. Ele termina dizendo uma coisa aqui que não é de surpreender. Diz ele, não vos falei dessas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. O que é? Enquanto Jesus estava andando com eles, eles estavam debaixo da proteção de Jesus. Quer dizer, literalmente. Então, enquanto isso, Jesus não precisava ainda falar essas coisas, porque Jesus estava protegendo cabalmente eles. Agora não, agora Jesus vai embora, eles não vão ter mais a presença física dele para protegê-los. Vão ter sim o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é visível, aí a química, a maneira que a coisa funciona é outra, é diferente. Tudo muito natural. Prosseguindo mais um pouco, eu vou ler agora até o verso 11, verso 5 a 11, porque tudo aqui tem a ver com o Espírito Santo, o nosso habilitador, o que ele vai fazer. Lendo então, e Jesus está falando seguidamente. Mas agora estou indo para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Antes, porque eu tenho dito essas coisas a vocês, o vosso coração se encheu de tristeza. Contudo, estou vos dizendo a verdade. É vantajoso para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o habilitador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei até vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo acerca de pecado, acerca de retidão moral e acerca de juízo. Acerca de pecado primeiro, porque não creem para dentro de mim. Depois, acerca de retidão moral, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Depois, acerca de juízo, porque o mandatário deste mundo já foi condenado. Até aí por enquanto. O fato é que, durante algum tempo, sempre que Jesus vinha alertando, eu vou morrer, mas vou levantar o terceiro dia, mas aquilo eles não tinham, aquilo não descia, eles não conseguiam assim assimilar aquilo. E no momento até o ponto que conseguiam, mas ficavam com tristeza, porque eles queriam o reino imediatamente. Então, Jesus aqui no verso 6 comenta uma realidade, eles estão com tristeza, que eles já estão sentindo
que a coisa não está indo do jeito que eles esperavam, e Jesus sempre alertando, então vai ser tal. E, naturalmente, eles não queriam ficar sem Jesus. Quem de nós queria ficar sem? Quer dizer, era bom demais estar com Jesus. Então, a perspectiva de perder a presença física dele, ele vai embora de volta para o céu e nós aqui sem ele, naturalmente, isso também deixaria tristes. Mas, no verso 7, Jesus reforça o óbvio, que estou dizendo a verdade. É vantajoso para vocês que eu vá. Como assim? Porque ele vai mandar o habilitador. Jesus aqui fisicamente, ele só podia estar num lugar de cada vez, não? Só onde o corpo físico dele estivesse. O Espírito Santo pode estar no mundo inteiro. Então, cada um de nós e todos os cristãos do mundo podem usufruir a ajuda do Espírito Santo, exatamente porque ele foi enviado para essa finalidade. Louvado seja Deus. Jesus diz, eu vou enviar, de fato o enviou. Está aqui. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer? Isso aqui é muito interessante. Jesus diz que ele vai fazer, quer dizer, ele vai convencer o mundo acerca de 3 coisas. Pecado, retidão moral, que na sua Bíblia deve ser justiça, mas eu acho que não funciona bem exatamente porque em português justiça é outra coisa. E depois o juízo. Então vamos com calma aqui. Verso 9. O Espírito Santo vai convencer acerca do pecado primeiro. Por que? Porque não creem para dentro de mim. Como assim? O que é isso? Bom, crer para dentro de Jesus, que já expliquei isso, vocês já sabem, crer para dentro, é o único remédio para pecado. Não tem outro. Então, chegar ao ponto de rejeitar Jesus é o pecado máximo. A pessoa torna a consequência inescapável, morte espiritual. Então, o Espírito Santo convence de pecado. Quer dizer, quem não crê para dentro de Jesus está frito. Tem jeito. O pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Verso 10. Depois, o Espírito Santo vai convencer o mundo a respeito de retidão moral. Como assim? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. A ressurreição foi a prova de que o Pai aceitou o sacrifício do Cordeiro. É a tradução correta de Romanos 4, e verso 25. Ele foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Não está assim na sua Bíblia, mas assim que deveria estar. Sendo que Jesus nunca pecou, ele pôde pagar por meus pecados, por teus pecados, nossos pecados. Se Jesus tivesse incorrido em pecado por conta própria, não poderia ele voltar para o Pai, teria que pagar o preço, que é a morte. Então a ressurreição foi a prova de que, de fato, Jesus pagou e o preço foi aceito pelo Pai e beleza. Isso é a consequência. O fato de Jesus voltar para o Pai foi a prova de que a retidão moral de Deus foi preenchida, foi correspondida, enfim, realizada. Verso 11, então, vem o juízo. O Espírito Santo vai convencer o mundo. Veja bem, é o mundo que está sendo convencido, ok? O mundo a respeito de juízo. Como assim? Porque o mandatário deste mundo já foi condenado. Ora, se o grande chefão já foi julgado e condenado, então ninguém que se atrelou a ele vai poder escapar, né? Isso é óbvio.
Se o chefão lá foi, então todos que estão abaixo dele também têm o mesmo paradeiro já determinado. E, embora o soberano Criador, por seus próprios motivos soberanos, ainda permite que Satanás, embora vencido, ainda funcione no mundo, mas também seus anjos caídos, mas o paradeiro dele já está definido. Aquilo que está em Mateus capítulo 25, lá pelo verso 31, tal, diz que o inferno, o lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos. Aí o paradeiro do inimigo já está lacrado, já está definido. Prosseguindo mais um pouco, então, vou ler os versos 12 a 15. Jesus segue falando: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. Mas quando ele vier, isto é, o Espírito da verdade, ele vos guiará para dentro de toda a verdade. Realmente, ele não falará por conta própria, antes falará as coisas que tiver ouvido. Ele também vos comunicará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e o comunicará a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Foi por isso que eu disse, ele tomará do que é meu e o comunicará a vocês. Por enquanto. Agora vem cá, verso 12. Jesus, isso aqui é a última noite, ok? Daqui eles vão direto para o jardim, onde ele vai ser preso, etc. E tal. E Jesus aqui diz, olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. Quando então que eles vão poder suportar? Eu diria que só depois do Pentecostes. Nós não temos registro de que Jesus tenha dito essas coisas a eles durante os 40 dias, antes da sua ascensão. Contudo, talvez tenha falado, só porque fatalmente ele fez muita coisa durante aqueles 40 dias que não tem registro, não sabemos o que foi. Mas está entrando em contato, ensinando, pode ter falado durante aquele tempo. Não sabemos, não tem registro. Mas muito bem possível que tenha ficado para o Espírito Santo fazer, verso 13. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai vos guiar para dentro da verdade. Tal. Terminando o verso 13, Jesus diz uma coisa que precisamos pensar um pouco. Ele também vos comunicará as coisas vindouras. Por isso aí é profecia. Nós temos o Apocalipse, que é profecia, que fala exatamente de coisas vindouras. Isso foi falado ao apóstolo João, que estava aqui presente naquele momento, ouvindo aquilo. E tem coisas nas cartas de Paulo, e que Paulo não estava aqui presente naquela noite. Aqui diz, vos comunicará, então seria aqueles 11, mas o Espírito Santo obviamente também comunica a nós, a outros. Sempre o Espírito Santo está comunicando. E por vezes o Espírito Santo revela uma coisa a nós que vai acontecer. Isso, de certa forma, seria uma profecia, se bem geralmente de muito curto alcance, uma coisa muito específica que só tem a ver com a gente. Mas sempre que o Espírito Santo nos guia, sempre que o Espírito Santo nos diz o que devemos fazer, de certa forma é um tipo de profecia, quer dizer, o Espírito Santo está nos orientando corretamente a respeito de alguma coisa que ainda vai acontecer. Isso é coisa que o Espírito Santo faz o tempo todo. Agora, o Espírito Santo está sempre glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Nunca o Espírito Santo está glorificando a si próprio, sempre ao Senhor Jesus. Por isso também que qualquer um de nós, quando você vê alguém que está se
auto-enaltecendo. Todo cuidado. Isso não é o Espírito Santo. O texto diz claramente que Deus rejeita a soberba, não tolera a soberba, não desce. Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. E o próprio Espírito Santo dá o exemplo. O Espírito Santo nunca fala de si, sempre fala de Jesus. De passagem, eu coloco assim meramente uma ideia, não posso fechar a questão, mas você se lembra que o próprio Jesus havia dito que a única coisa que não tem perdão é alguém blasfemar o Espírito Santo. Aí, exatamente que o Espírito Santo não fala de si, nunca ele se auto-enaltece, só fala de Jesus. Por outro lado, é melhor respeitar o Espírito Santo. Caso contrário, então, se o Espírito Santo só fala de Jesus, mas por outro lado, o Espírito Santo é protegido. Se com ele não. Agora o verso 15 é simplesmente, não sei, eu acho que é interessante dizer, tudo quanto o Pai tem é meu. Bom, fatalmente a Trindade é sempre assim, atuando em comum, e o que um tem, o outro tem. Não deve nos surpreender demais. Então, o Espírito Santo está tomando daquilo que é de Jesus, mas que também é do Pai, que também é da Trindade, e está comunicando isso, vai comunicar aos 11, no caso, e depois o Espírito Santo faz com a gente também. Em outro nível, talvez. A partir do verso 16, vamos lá, vamos ver. Aqui temos uma coisa que eu acho, não sei, curiosa. Vou lendo até o verso 23, 16 a 23. Daqui a pouco não me vereis, e após outro pouco tornareis a me ver, porque vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que é isto que ele está dizendo? Daqui a pouco não me vereis, e após outro pouco tornareis a me ver, e porque vou para o Pai. Daí diziam, o que será esse pouco que ele disse? Não sabemos o que ele está falando. Verso 19. Aí, sabendo Jesus que eles queriam interrogá-lo, disse-lhes, vocês estão indagando entre vós acerca disto que eu disse, daqui a pouco não me vereis e após outro pouco tornareis a me ver? Com toda certeza vos digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês passarão por pesar, mas o vosso pesar se transformará em gozo. Quando uma mulher vai dar à luz, tem dor, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa do gozo de ter nascido um ser humano para o mundo. Assim, também vocês estão passando por pesar agora, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se regozijará, e ninguém vos tirará esse seu gozo. Sim, naquele dia não me perguntarão mais nada. Por enquanto. Agora, os coitados dos discípulos não entenderam o que é esse um pouco e depois outro pouco e etc. e tal. O que podemos entender é que o primeiro pouco dizia respeito aos menos de 24 horas até o seu sepultamento. Aí eles não seria mais visível. O segundo pouco diria respeito aos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, prazo no qual eles iriam vê-lo efetivamente. Então, isso que está aqui. Daqui a pouco vocês não vão me ver. Exatamente, daí 24 horas ele vai ser sepultado, então não vão ver mais. Após outro pouco, quer dizer, exatamente o pouco que ele está no túmulo, tornareis a me ver. Quer dizer, ressurreto, ele se apresenta outra vez. E tudo isso, terminando o verso 16, porque vou para o Pai. Exatamente a vitória. Jesus está falando da vitória
antes do fato. Infelizmente, como em outros momentos tenho comentado, talvez 0,5%, metade de 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem porque eu vou para o Pai, seguidos por essas versões modernas. Uma versão atualizada, enfim. Desnecessário, incorreto. O texto correto mesmo é porque vou para o Pai. Aí o pessoal não entendeu. Não conseguiram tecitar. Aí Jesus prossegue explicando. Agora, quando no verso 20 diz que vocês vão chorar, e lá, aí sim, quer dizer, foi com a morte de Jesus, aí o pessoal chorou mesmo. Pesar. Não estavam conformados, não queriam entender aquilo, porque eles queriam o reino já e não deu. Então, o mundo vai se alegrar. Quer dizer, óbvio. O outro lado, satisfeito demais. Mas então, o vosso pesar se transformará em gozo. Isso literalmente aconteceu. Com a ressurreição aí, eles ficaram realmente com gozo e depois, principalmente com a vinda do Espírito Santo. Então, é o que nós vemos aqui no verso 22. Ninguém vos tirará esse seu gozo. Isso aconteceu. Depois do dia de Pentecostes, pronto. Aí ninguém mais podia tirar o gozo deles, não. Durante os 40 dias, você se lembra que, mesmo Jesus tendo aparecido a eles 2 domingos seguidos, o domingo da ressurreição e o outro domingo seguinte, eles ainda estavam em Jerusalém, no cenáculo. Jesus aparece. Aí eles foram a Galileia. Você se lembra que isso está em João, mais tarde vamos chegar lá. Pedro e mais outros 6, eram 7, já estavam lá, e Pedro, olha, eu vou pescar. Quer dizer, não estavam vendo Jesus e fazer o quê? Eu vou voltar a fazer aquilo que sempre fiz, vamos pescar. Aí os outros, vamos nós também. Então eles não estavam com o gozo assim naquele momento. Foi preciso a vinda do Espírito Santo para segurar aquilo, se não me engano. No verso 21, Jesus cita o caso de uma mulher que vai dar a luz, óbvio. Tem a dor, que não é pouca, mas depois tem a alegria, o gozo, tal. Exatamente assim. Então, é isso que Jesus deu. Vocês agora, como que nem uma mulher, vocês estão passando por pesar, mas aí depois o seu coração vai se encher de alegria, de gozo. Eu não entendo muito bem o verso 23, eu sou sincero. Sim, naquele dia não me perguntarão mais nada. É claro, se Jesus não está mais presente, não podem mais perguntar nada a ele. Mas que dia seria esse, então, naquele dia? Talvez seja um dia diferente daquilo que está no capítulo 14, verso 20, que já passamos por lá. Mas eu digo que mesmo após eles terem visto o Senhor ressurreto, ainda ficaram desanimados. Não foi tão rápido assim, não. Aí à beira do mar e tal. Eu entendo que mais provável que aqui o dia seja mesmo a vinda do Espírito Santo. Aí sim. Aí eles receberam um gozo que não podia mais ser roubado. Agora vamos prosseguindo. Não sei se vai dar para terminar o capítulo 16 hoje, mas vamos lá. Eu parei na metade do verso 23, que aqui é outro assunto. Com toda certeza eu vos digo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo fique completo. Tenho-vos falado estas coisas usando figuras de linguagem, mas vem a hora em que não vos falarei mais por figuras de linguagem.
linguagem. Antes eu vos ensinarei claramente a respeito do Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não vos digo que eu pedirei ao Pai em vosso favor, porque o próprio Pai sente afeto por vós, visto que vocês têm afeto por mim e têm crido que eu procedi de Deus. Eu procedi do Pai e vim para o mundo. Outra vez estou deixando o mundo e estou indo para o Pai. Os seus discípulos lhe disseram: eis que agora falas claramente e não usas figura alguma. Agora compreendemos que tu sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que procedeste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: será que vocês creem agora? Eis que se aproxima a hora, aliás, já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a própria, e me deixarão sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos falado estas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tendes opressão, mas coragem, eu tenho vencido o mundo. Essa coisa de tudo que pedirmos ao Pai em nome, eu já comentei que nem sempre entendo isso muito bem, só se tem que ser aquilo que Jesus pediria. Aqui fala: pedi e recebereis, verso 24, para que o vosso gozo fique completo. Como assim? Só, quer dizer, o que eu imagino aqui é que a nossa identificação com o reino deve ser tão completo que o que a gente pede tem a ver com o reino, quer dizer, o bem-estar do reino, o progresso do reino. E vendo Deus, então, nos atendendo com essas coisas, vendo com isso o reino realmente prosseguir, isso de fato vai nos encher de gozo e com isso o nosso gozo vai ficando completo. É o sentido que eu consigo dar. Mas eu confesso que a questão aqui não me é muito transparente, não. Agora, aqui temos uma coisa que Jesus diz aqui em verso 25, eu tenho até aqui usado figuras da linguagem. Isso é pura verdade. Você pode ver todo o ministério terreno de Jesus falando mesmo com os inimigos tal e tal, mas mesmo também com... Ele usava parábola, mas ele muitas vezes falava coisa com dois sentidos, sentido duplo. Quer dizer, não era cristalino, não era... Mas então, ele diz aqui, vem a hora que não vou mais falar por figuras, antes eu vos ensinarei claramente a respeito do Pai. Agora, sinceramente, eu não sei quando é que ele fez isso, a não ser que tenha sido durante os 40 dias. Quer dizer, vos no caso são os 11, não? Eu vos ensino só se foi durante os 40 dias, só que a gente não tem registro do que Jesus fez muito, só pouca coisa. Nesse dia pedirá o meu nome. Aí diz que ele nem vai precisar interceder junto ao Pai, que o próprio Pai tem afeto por eles, porque eles têm afeto por Jesus e têm crido que ele procedeu de Deus. Agora, essa questão de Deus ter afeto por nós, assim no texto, é filéu, não é agapau, não. Isso é, não sei, eu acho tremendo. Quer dizer, o fato de Deus ter afeto pela gente, isso é um conforto muito grande, isso é uma alegria muito grande. Agora, no verso 28, Jesus repete o que sempre estava repetindo, a sua procedência. Jesus sempre diz, eu procedi do Pai e vim para o mundo, certo? Outra vez estou deixando o mundo e estou indo para o Pai. Agora, esse outra vez pede talvez uma explicação. O que eu entendo é que Jeová Filho tinha visitado a terra muitas vezes durante o tempo do Antigo Testamento.
Eu entendo que o anjo de Jeová, sempre que Jeová aparece no Antigo, eu entendo que Jeová é filho mesmo. Só que durante os 33 anos e meio da encarnação, Jesus, de fato, mudou sua residência, ele mudou para cá. Então, mudou sua moradia, que eu digo, está lá em João, capítulo 1, verso 14. Então, agora ele está mudando, vai mudar sua moradia de volta ao Pai. Deixando o mundo. Ele vai deixar o mundo. Quer dizer, nunca mais Jesus vai voltar assim para se radicar no mundo, a não ser durante o milênio, o reino messiânico, que no futuro. Então, eu estou deixando o mundo e estou voltando para o Pai, então ele está declarando sua vitória, porque não tivesse ganho, não voltaria. Agora, esses discípulos, me desculpem, mas eu não consigo entender esses discípulos. Eis que agora falas claramente e não usas figura alguma. Agora compreendemos que tu... Não, como pode? Como pode? Não precisas de que alguém te interrogue. Como que se Jesus estivesse confuso e era preciso que alguém fizesse pergunta para ajudar Jesus a pensar melhor. Não. Eu simplesmente não consigo entender esses discípulos. Agora, por isso cremos que procedeste, mas por favor, não, deixe para lá, não preciso entender também, né? Agora 31, agora é mesmo? E agora que vocês estão aprendendo mesmo? Eis que se aproxima, aliás, a hora já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a própria, e me deixarão sozinho. De fato, aconteceu naquela mesma noite, lá no jardim. Os discípulos abandonaram Jesus. Só que ele disse, mas eu nunca estou sozinho de vez porque o Pai está comigo. Pronto, amém. Agora, verso 33, tenho-vos falado dessas coisas para que em mim tenham paz. Quer dizer, refletindo mesmo aquilo que Jesus havia falado, nós também, refletindo naquilo que Jesus falou, havemos de ter paz mesmo. No mundo tendes opressão, pura verdade. Pura verdade. Qualquer sistema dominado por Satanás será sempre opressivo. Aliás, para todos, mas muito especialmente para os que servem para nós tem uma malícia muito especial. Coragem, eu tenho vencido o mundo. Amém. Glória a Deus. O que é isso? Louvado seja Deus. Eu entendo mesmo que o mundo aqui se refere ao sistema do mundo controlado por Satanás e Jesus deveras o conquistou. Ele viveu dentro daquele sistema durante 33 anos sem nunca se submeter àquele sistema, sem nunca ser atingido por ele. Atenção, já que Jesus conquistou o mundo, nós também podemos. Cada dia, sempre que você consegue rejeitar uma tentação que o mundo te oferece, naquele momento, naquele item, você conquistou o mundo, que você ganhou a vitória quanto àquele item naquele momento. E basta você ir somando essas pequenas vitórias e você vai ter um dia de vitória e você vai somando os dias de vitória e você vai ter uma vida de vitória. Nós podemos, porque Jesus ganhou, nós também. Nós ganhamos, vencemos o mundo hora por hora, dia por dia, caso por caso. É assim que nós vencemos o mundo. Então, a partir do capítulo 17, é outro assunto. Jesus vai estar orando. Então, por hoje, é isso.